Com muita honra, iniciamos o episódio número 50 do NinjaCast. NinjaCast 50 para vocês, para o nosso público. No interior, o povo dizia que era o número de rombo, né? É o número de rombo. É o bingo, 50 NinjaCast. Impressionante, os números são números, né, expressivos. A gente fica muito feliz, né, João Gabriel, com essa conquista, com essa meta, com esse objetivo e literalmente produzindo conteúdo de qualidade, proporcionando, né, literalmente a alegria de muita gente, né, João Gabriel? Isso, aquele momento da gente conversar um pouquinho sobre vários momentos sem muito viés, né? Começar a deixar o nosso convidado à vontade. Celebrar, aqui, conversar literalmente. Um pouco, isso é bom demais. Por isso que a gente diz que o podcast NinjaCast é um podcast leve, inteligente e propositivo. E nada mais propositivo do que a gente conversar hoje com o secretário da Educação da Paraíba, o professor Roberto Souza, é isso? Pois é, Ninja. Obrigado aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, João. Dizer que torço para que essa seja uma conversa também bem inteligente, bem produtiva e que leve boa informação às pessoas que nos acompanham. Interessante, né? Uma pasta da educação, uma pasta que a gente tem muita afinidade. Por exemplo, eu sou filho de uma professora de inglês, dona Mércia Maria de Lima, meu tesouro, meu anjo da guarda, literalmente, professora da Rede Estadual de Ensino em Pernambuco. E você, quando é filho de professor, você acompanha de perto a luta, a batalha, por exemplo. Eu sabia que minha mãe, durante a minha infância inteira, durante os turnos da tarde e noite, minha mãe ia estar dando aula. Chegava 10h30 da noite, pegava aquele ônibus sofrido no R11 Bura, e eu olhava assim e dizia, como é bonita essa profissão, como essa profissão ela é uma profissão de vanguarda, como eu via, né, o semblante nos olhos das pessoas, quando minha mãe descia a ladeira da escola e o povo ia lá abraçar minha mãe. Dizer, dona Mércia Maria, tudo bem, tudo. E ela se aposentou como professora de inglês. Esse testemunho, eu tenho tias, tia Socorro, tia Penha, tudo professora. Tá na minha família também tem essa particularidade maravilhosa, né? E isso é interessante. Porque também sou filho de professora, que também trabalhava os 3 turnos, para falar a verdade, porque sempre foi uma categoria que foi desvalorizada, né? Pelos nossos passados aí. E graças a Deus tinha até um piso para tentar valorizar, mas na época não tinha, então o professor sofria. Sofria. E uma professora de vanguarda. Na época do giz, meu irmão. Na época do giz, que era aquele pozinho que era bom pro pulmão, é maravilha. Como o pessoal fala, né? O professor é para ter o maior salário do universo, porque ele é o nosso pilar, né? Ele que baliza tudo, o nosso caráter. O professor também corrige, o professor ajuda. Um pai e uma mãe dentro da sala de aula tem aquela paciência. E o senhor também, inclusive, é professor, né? Sim, eu sou professor de matemática. Minha graduação em matemática e depois me especializei na área de gestão. Fui para o mestrado, depois para o doutorado, ingressei, mas não concluí ainda. Mas eu sou professor mesmo. Eu também, mas eu não sou professor não, eu sou licenciado em História. Terminei a licenciatura plena em História aqui na Federal da Paraíba. Hoje em dia eu passei 11 anos em sala de aula. Coisa boa. Fui professor de matemática, física, química, biologia, ciências. Em qual cidade, professor? Numa cidade chamada Nova Olinda, no Ceará, que é a cidade onde eu nasci. Mas eu trabalhei em outras cidades também. Trabalhei em Crato, Ceará, ali perto de Juazeiro do Norte. Estudei em Juazeiro. Minha graduação em matemática foi na Universidade Regional do Cariri, URCA, que é a Universidade Estadual do Ceará. Tradição lá no mas já a especialização e o mestrado foi na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que é onde tem um dos cursos de mestrado na área de gestão e avaliação da educação, da melhor qualidade desse país. Então, E sua origem é do Ceará, né? Eu sou cearense, da região do Cariri cearense. Nasci ali em torno de Juazeiro do Norte, numa cidade, que já falei, Nova Olinda, pertinho do Crato também, no pé da Serra do Arapipe. Pertinho de Barbalha também? Pertinho de Barbalha, porque Crato, Juazeiro e Barbalha é quase uma cidade só. São cidades irmãs. Então, assim, e ali hoje tem o que a gente chama de região metropolitana do Cariri cearense, e aí envolve a minha cidade também, Nova Olinda, Santana do Cariri, do lado de cá tem Missão Velha, enfim, são as cidades... Caminho de Cajazeiras, né? E a educação do Ceará sempre foi uma referência no Brasil, né? Tem quem questione, eu já ouvi já algumas pessoas da área questionando, enfim, mas sempre foi uma área inovadora no Ceará. A educação sempre trouxe projetos, iniciativas bem diferentes que a gente não vê no resto do país. João, a trajetória da educação no Ceará, para chegar aos resultados que chegou, ela remonta lá aos anos 80 ainda. Tem o governador que logo ali, em 1986, quando se elegeu o governador, Tasso Gereissati, ele rompeu com a velha política dos coronéis e começou a instaurar uma política baseada mais na experiência empresarial. Então, o Estado começou a fazer um controle fiscal mais rígido,
passou a fazer seleção para gestores de escolas, já nos anos 90, passou a selecionar gestores regionais. Então, criou-se no Ceará uma cultura na administração pública que afasta um pouco a cultura da indicação política, que ainda é muito forte no restante do país. Então, o Ceará um pouco meio que foi um laboratório dessas políticas que migrava de um modelo mais antigo, né, que vem das políticas dos coronéis, para um modelo mais, eu diria, empresarial, né, que bebe na fonte de como funcionam as empresas, a questão do mérito para selecionar os profissionais para atuarem na rede de ensino. Então, ali estava a origem das mudanças que o Ceará viveu. Porém, foi com Cid Gomes que um conjunto de políticas foi implementado, como a alfabetização na idade certa, através de um programa chamado PAIC, e um conjunto de escolas de tempo integral começaram a ser implementadas ainda em 2008, com a profissionalização do ensino médio, implementação de cursos de educação profissional. Então, nós criamos uma rede lá de ensino médio muito forte. Então, assim, por um lado, a alfabetização de crianças nos anos iniciais e lá na ponta, no ensino médio, uma ação mais forte na qualificação e na melhoria da qualidade do ensino médio, com construção de prédios novos, uma infraestrutura bem melhorada, eu diria, e renovada, e possibilitou que o Ceará conseguisse construir uma agenda mais positiva de avanço contínuo na melhoria do resultado. Uma coisa que chama a atenção é o fato da continuidade. Enquanto a maior parte dos estados brasileiros você tem ruptura, sempre que o governador elege, É verdade. elimina um pouco daqueles programas do anterior e inaugura novos. É como dizer, tudo não presta. Às vezes até lança o mesmo programa com outro nome. Eu já vi já isso. Ou com outro nome. O fato é que o Ceará teve, pelo menos de Cid Gomes até hoje, teve uma continuidade do mesmo grupo no poder. E aí você teve aí um ciclo, Camilo, 2 mandatos, Cid Gomes, 2 mandatos, Camilo Santana, hoje ministro da Educação, 2 mandatos, e que elegeu o sucessor dele hoje, é o Mano. Então você tem aí agora 5 mandatos no mesmo grupo no poder, então com possibilidade de você ter políticas de continuidade. Então isso também favoreceu. Hoje o Ceará, além de potência na educação, é potência econômica no Nordeste, né? Ela tem vários setores que eu acho que tem um pouco nessa origem, né? A educação sempre traz evolução em tudo. E eu acho que o desenvolvimento econômico também trouxe lá, tem um pouquinho dessa pulguinha da educação. E interessante, né? Foi uma também. grande, né, secretário, uma grande plataforma, né, da campanhas presidenciais, né? Se dizia que o Ceará era referência para todo o Brasil, muitas vezes, né, os índices, né, também. Sim, no O próprio IDEB, estado. né? Sempre foi top lá no IDEB. Foi, na verdade, a partir de 2009, os resultados... 2009. Em 2007, ainda a gente estava no início ali, foi quando foi criado o IDEB, em 2007. E a partir de 2009, o Ceará começou a avançar e entendeu que era preciso olhar para o SAEB, essas avaliações que daqui a pouco nós vamos aplicar aqui também no Estado, né? E nós passamos a entender que era preciso olhar para isso. O que é que compõe o IDEB? O IDEB é composto basicamente por 2 indicadores, um de aprendizado, língua portuguesa e matemática, e o outro de fluxo, ou seja, a criança precisa passar de ano para poder a escola ter um indicador de fluxo bom. Entendi. Tá? A criança precisamos evitar que a criança abandone para a escola ter um indicador positivo. E a criança precisa não só permanecer na escola, mas aprender. Então, o Ceará entendeu logo cedo, lá no começo, que isso era fundamental se o Ceará quisesse se destacar em indicadores educacionais e começou a desenhar políticas focadas nisso. Foi isso que fez com que políticas focalizadas para todos os estudantes, e não só para alguns, fizesse com que o Ceará se destacasse. E aí investiu fortemente na formação dos seus quadros. Eu sou um desses resultados. Ou seja, o Ceará, eu fui diretor de escola também. Lá em 2009, assumi a direção de uma escola, depois de passar por um processo seletivo. Lá na sua cidade? Lá na minha cidade. Detalhe, processo seletivo, não tem indicação política. Processo seletivo. Isso é muito... Eu acho, Se fosse indicação política, eu não teria conseguido, tá? É bom deixar bem claro. E isso não foi no Cariri, né? Isso, da minha origem,
familiar, do lugar que eu venho, não era possível ter indicação política. Esse projeto de educação realmente atingiu todos os municípios? Todos, 100%. Porque também tem essas coisas, né? Em alguns estados, não estou falando Paraíba não, mas muitos estados têm esse lance também, aqui até evoluiu, vamos dizer assim, nos últimos anos, que é favorecer só os aliados, né? Os municípios aliados, o município que teve voto do governador, enfim. Eu vejo que o Ceará também teve esse lance de tentar tirar um pouquinho isso, jogar para trás e atingir o estado inteiro, né? Cid Gomes abriu um processo de adesão e chamou todos os prefeitos para fazerem a adesão. E logo no primeiro ano, 2007, todos os municípios fizeram a adesão. É curioso isso. É, curioso. É muito interessante. Todos fizeram a adesão. Aqueles que ainda ficaram assim na dúvida, quando foi em 2009 que viram os resultados cair e perderam o recurso, porque é uma coisa que nós estamos aperfeiçoando aqui, já existia, mas nós estamos aperfeiçoando na Paraíba. O Ceará fez 3 coisas muito importantes. Implementou um bom sistema de avaliação de crianças, segundo, quinto e nono ano do ensino fundamental e terceira série do ensino médio. Fez um bom sistema de formação de professores, formação continuada. Criou um programa de alfabetização com monitoramento de resultados, formação para gestores. O Estado começou a entregar para os municípios material didático próprio para alfabetizar crianças na idade certa. Importante. Tá? Comprou e mandou entregar em cada prefeitura. Tá? Foi assim que o Ceará fez. Foi uma decisão política muito séria. Foi bem forte. A conta era alta? Sim, muito alta, para ser paga. Mas o Ceará bancou, no começo teve uma ajuda do governo federal, a gente dava naquela época no governo Lula, no segundo mandato do governo Lula, conseguiu uma ajuda do Ministério da Educação para bancar ali os primeiros anos. E aí implantou uma política já, o Ceará é pioneiro nisso, a vinculação do repasse de parte do ICMS ser vinculada a resultado de aprendizagem. Amarrou. Essa amarração, às vezes... Quando o primeiro resultado, depois, lá, né? Quando o primeiro resultado apareceu em 2009 e algumas prefeituras viram que perderam dinheiro porque os resultados de aprendizagem das crianças eram baixos, sabe o que aconteceu? Bateu o desespero. Vamos correr atrás. É que eu preciso fazer. Procurar o secretário da Educação e perguntar, o que é que eu tenho que fazer agora? Não tem como reverter isso. Não tem como, prefeito. O senhor não entendeu a mensagem. Né, que a gente precisa fazer agora. É melhorar os indicadores. Exatamente. Então foi isso que o Ceará fez e isso fez uma indução de um processo de mudança que hoje ninguém mais pensa em voltar atrás. Ninguém questiona mais. Entendeu? Interessante. Então, e aí já são o quê? 15 anos dessa política. Aí trazendo para agora a sua realidade hoje como secretário de Educação aqui da Paraíba. Você vem com essa bagagem, né? E chega e encontra aqui um novo desafio de ser secretário de Educação. Qual é que você vê no seu diagnóstico que consegue ser aproveitado do que já existia, o que você achou interessante? E o que é que vai ser aperfeiçoado daqui para o futuro? Então, nenhum estado nesse país ficou parado ao longo desse tempo. Não só foi o Ceará que implementou iniciativas políticas de melhoria de resultado. A Paraíba teve importantes iniciativas, né? Iniciativas muito ricas. Poderia, se tivesse tido continuidade, ter avançado até mais do que o Ceará. E aí hoje eu avalio que um dos problemas, em alguns momentos, foi exatamente a descontinuidade, tá? Mas vamos lá. O que é que eu encontrei? Encontrei no ciclo da alfabetização já um programa chamado Integra Educação Paraíba, muito bom, que já havia nessa linha, mas a gente verificou que precisava de alguns incrementos, algumas mudanças. Então, em vez da gente incrementar o projeto que já tinha, esse a gente continua, mas vamos criar o programa de alfabetização na idade certa, focada na alfabetização de crianças em regime de colaboração com os municípios, que é uma forma da gente organizar o regime de colaboração do município com os municípios, sob o ponto de vista da formação das crianças, da garantia de uma alfabetização no tempo adequado. Que tempo certo é esse? Até 7 anos de idade, no segundo ano do ensino fundamental. O recado é bem simples. E tem que ser simples para que todo mundo entenda a linguagem. Vocês que são da comunicação sabem que é importante. Por que isso é importante? E aí a gente precisava construir um sistema de avaliação. Já tinha? Já. Mas a gente precisava criar, enquanto lei, regulamentar isso. Criamos e regulamentamos primeiro o programa, Alfabetiza Mais Paraíba. Depois criamos o sistema de avaliação. Isso tudo o governador comprou a ideia
e começou a dizer, bancar, vamos né? em frente. Vamos para cima. Vamos para cima, professor Roberto. E aí bancou esse projeto, está bancando esse projeto. Então, criamos o programa, aprovamos na Assembleia, instituímos um sistema de avaliação, chamado CIAV. De hoje até sexta-feira, as crianças matriculadas em todas as escolas públicas da Paraíba, segundo, quinto e nono ano do ensino fundamental, estão fazendo os testes já, essa semana. Importante. Segunda até de ontem, A né? mesma avaliação que é feita no Ceará? A mesma avaliação, contratamos a mesma instituição, que ela está em 22 estados do Brasil, que é o CAED, que já teve aqui, eu acho que 2014 a 2018, mas tinha sido rompido o contrato. O governador autorizou a gente retomar essa parceria, porque é quem tem maior qualidade em testes em larga escala. Hoje no Brasil, o CAED e a Fundação Sesgran Rio, mas a Sesgran Rio pega só os contratos do governo federal, que é o Enem, SAEB, daqui a pouco também tem o SAEB, agora em novembro, mas agora nós estamos aplicando o teste do CIAV, que é a avaliação estadual. Então veja bem, instituímos o programa de avaliação, instituímos o programa em lei, agora estamos fazendo um ajuste na lei do ICMS, já existia. Aquele que você falou que fez o vínculo lá no Ceará. Isso. Do ICMS com os indicadores. Exatamente. Já existe uma lei aqui na Paraíba, a gente identificou que precisava fazer um pequeno ajuste, tá? Para não favorecer demais a matrícula, o número de alunos matriculados em cada rede, mas favorecer mais o aprendizado. Então, uma mudancinha. De ser mais qualitativo para deixar de ser quantitativo. Isso, exato, porque isso acabava repassando recursos de forma proporcional. O entendimento da gente hoje é que essa proporção tem que ser a proporção do aprendizado e não da matrícula. Isso muda a regra. Entendi. E muda o estímulo, Melhor qualidade do que o quantidade. engajamento. Isso já foi aprovado na Assembleia? Essa regra não, é porque ela está sendo minutada, são técnicos, simulações com a Cefaz, isso envolve muita fórmula matemática. Uma barreira política para ser vencida, né? Porque às vezes pode desagradar alguns. Como já existe a regra, já existe uma regra de 10%, tá? O que nós estamos fazendo é uma mudança para 18% e mudando a forma. Então eu penso que não vai ter tanta resistência pela importância que ela tem. Então aqueles municípios que já iriam perder algum valor, já perderam com a regra antiga. João Pessoa, Campina Grande, por terem maior... E nem foi por isso, tá? Se tivesse tempo a gente ia explorar um pouco mais essa questão dos detalhes técnicos, mas talvez não seja o caso aqui. Mas é importante dizer que esse estímulo, através da distribuição de recursos do ICMS, que já é uma transferência obrigatória, mas a partir de um valor condicionado a resultado de aprendizagem, muda muito a forma como os prefeitos encaram a educação. Vai ser um salto na educação, na sua opinião. Do nosso ponto de vista, é uma virada de chave, porque o prefeito vai ter mais cuidado na hora de escolher o secretário da educação, que tem que ser um quadro mais técnico. Acompanhar os indicadores. E acompanhar os indicadores, os resultados. Porque não basta você selecionar um quadro técnico. Basta, sim, montar uma equipe que entenda do assunto. Exato. Tem que ter alguém ligado à avaliação, à estatística. É a questão da profissionalização que a gente estava falando agora. A profissionalização. Pouco, né? Então, a gente traz um pouco essa contribuição para o estado da Paraíba, para... Claro, aqui tem gente muito boa. Eu não trouxe um monte de gente de lá para me ajudar aqui. Trouxe uma pessoa, que é a secretária executiva da gestão pedagógica, a professora Elizabeth, que tem uma história muito semelhante à minha, também na rede estadual do Ceará, trabalhou na Secretaria da Educação e conhece demais de política e vem me ajudando a implementar todas essas mudanças. A gente trabalha muitas horas por dia para dar conta disso. E agora, enfim, criamos agora uma nova estrutura na Secretaria da Educação, com uma nova Secretaria Executiva que vai coordenar a política de cooperação com os municípios, que é a Secretaria Executiva de Cooperação com os Municípios. Lá, todos os programas do Estado junto aos municípios terão essa coordenação dentro da Secretaria. Uma outra mudança importante, nós criamos uma lei que a gente está chamando de lei para qualificar a aprendizagem das crianças, de fortalecimento da aprendizagem. Então, essa lei vai instituir bolsas para formadores de professores, ou seja, agora a gente cria um programa como Alfabetiza e nós vamos ter o coordenador do programa recebendo um incentivo de bolsa, o formador do programa, no nível da secretaria, no nível das regionais
no nível dos municípios. Olha só, de forma cascateada. Interessante. Então, é muito bem estruturado, ou seja, não basta você ter uma estrutura centralizada, você tem que ter isso em cascata, chegando na ponta. Você forma o formador forma o professor que está lá na sala de aula, e esses encontros ocorrem pelo menos 3 a 4 vezes por ano, e o retorno do professor faz com que ele avalie se está avançando ou não. Com a criação do sistema de avaliação, uma outra coisa importante que a gente faz, a gente permite que a gente avalie o aluno no percurso, não só no final do ano. Tivemos recentemente, no mês de julho, na França e na Holanda, esses países já estão trabalhando mais a avaliação diagnóstica do que a de saída. A França não gosta de avaliação de saída, até porque os professores e educadores franceses não concordam, mas eles abraçam muito a avaliação diagnóstica, a de entrada e a processual. Qual a diferença, pontualmente, né, dessa avaliação diagnóstica para a do final? Alivia um pouco a questão da evasão escolar também? Sim, ajuda. Veja bem, quando você recebe uma criança numa turma de 2ª série do ensino médio, do ensino fundamental, por exemplo, você quer saber em que estágio ela está do processo de alfabetização, para você saber o que fazer enquanto professor. Por exemplo, a criança pode estar naquele estágio de pré-leitor, tá? Ou leitor fluente, leitor intermediário ou leitor fluente. Em qual estágio ela se encontra? E quais são os estágios? A criança pode identificar letras, pode identificar sílabas, pode ler palavras, frases ou textos. Olha só. É uma escala. Então, você aplica um teste de fluência para saber em qual estágio ela se encontra. De acordo com o estágio que ela se encontra, você vai trabalhar com aquela criança. Se ela estiver no estágio aqui de leitor de palavras, você vai querer que ela avance para leitor de frases. Entende? Entendi. Então, a avaliação diagnóstica ela tem esse caráter. Ela é ajudar o professor a identificar qual o nível que o aluno se encontra, para que a partir dali ele possa ajudar a criança a progredir. Esse é o propósito. Ou seja, não é uma coisa muito programática. No segundo ano do ensino fundamental eu vou dar isso aqui, mas vai ser adaptado à realidade que eu tenho em sala de aula. Exato. É adaptado à realidade. Você pode reagrupar as crianças de forma diferente naquela escola. Entende? Então, dá mais liberdade. Então, assim, trabalhar hoje com avaliação, claro, educação não é só isso. Eu sei que não é só isso, né? Eu posso até sofrer críticas de alguns educadores que dizem, mas o secretário está falando de forma muito simplória. Eu sei, tá, gente, que não é só isso. Eu estou tentando ser o mais didático possível. Até porque o nosso público é bem geral, não é só educador, eu entendo também essa preocupação, mas a gente tem público aqui de diversas áreas. Vários segmentos. Então, pode ficar à vontade. Entre alfabetizar e letrar, a gente sabe também os conceitos, mas quando a gente está falando para o público em geral, é importante explicar o mais didático possível para que todos compreendam. O que eu estou querendo dizer é que a avaliação diagnóstica ela serve para orientar o professor que escolhas fazer para fazer a criança avançar. Vou dar um exemplo. Quando nós lançamos o programa no mês de maio, a primeira ação que a gente tinha que realizar era aplicar um teste de fluência em leitura. Só para vocês terem uma noção. Nós aplicamos no início de junho. Qual foi o diagnóstico que nós encontramos? Isso nós conseguimos aplicar, todos os municípios fizeram adesão, nós aplicamos nos 223 municípios, em todas as escolas que têm matrícula de 2º ano do ensino fundamental, no estado da Paraíba. Nossa. Todas. Importante. Porque o nosso sistema ele funciona muito bem. Já foi um sistema novo, então, de avaliação. Foi. E aí, diagnóstico. 63% das crianças no mês de junho não estavam alfabetizadas ainda. Ou seja, a gente, em tese, para elas estarem alfabetizadas na idade certa, elas precisam chegar a dezembro desse ano alfabetizadas. Do contrário, elas vão para o 3º ano do ensino fundamental não alfabetizadas. Ou seja, já está ultrapassando os limites ali, ou chegando ao limite do ciclo da alfabetização, sem estar alfabetizada. Então, quais são as preocupações ou os problemas que podem surgir daí? É que uma criança que conclui o ciclo da alfabetização sem estar alfabetizada, ela é uma grande candidata à reprovação nas séries seguintes ou ao abandono. E o que é que o Estado fez está fazendo exatamente, né, para tentar atenuar esse número? Bom, então é isso. O programa ele vem para isso, tá? Sim, nós
fizemos o lançamento do programa, aplicamos o teste de influência, fizemos o seminário com todos os secretários municipais, apresentamos o resultado. Agora era de arroxo, né, secretário? Agora era de arroxo. E dissemos para ele. Aí nós falamos para cada secretário dizendo, olha, está aqui o resultado do seu município. Agora. Tinha município, gente, que a gente também organiza por cores, tá? Entendi. O verdinho é aquele que está muito bem. Quase todas as crianças alfabetizadas. Diga pra gente aí, duas duas cidades verdinhas. Que é bom porque o que é bom tem que ser valorizado. Um verde escuro, Verde escuro. município de Queimadas. Queimadas. Outro ali. verdinho quase escuro, Princesa Isabel. Interessante, né? Duas cidades antagônicas. Um no compartimento da Borborema. Vamos agora pro vermelho. O vermelho deve ser o pior. Pra gente fechar esse ciclo. Eu não vou citar nenhum nome. Não vai citar, mas a região qual é a mais Que problemática? tem alguns municípios aqui da região de Mamanguape que estão no vermelho. Eita! Da região. Tá? Da região não vamos citando... Não, mas tá? é da região que está problemática. Que tem alguns. Mas assim, em todo o estado nós temos município no vermelho. Ô secretário, esse número não poderia ser público, não? Os indicadores? Quando se trata de um resultado só para trabalho fechado, tá? Técnico, ele não pode ser divulgado. Porque ele pode prejudicar, né? Os municípios recebem, cada um recebe e vai trabalhar com suas escolas. Você está vermelho. Agora, o resultado de saída, que a gente chama de avaliação somativa, esse sim, obrigatoriamente será divulgado. Entendi, mas é bem interessante para a gente, assim, eu entendo isso, todas essas preocupações, mas às vezes o próprio município não sabe que a gente está... mas a gente da imprensa, imagine, meu irmão, então, vai acabar o ano, imagine só agora, ele dissesse, vou citar um exemplo, Cacimba de Dentro está no vermelho. Meu amigo, imagina a confusão em Cacimba de Dentro. A imprensa... talvez Cacimba de Dentro esteja no verde. No verde, o prefeito Nelinho. Até porque eu mando foto abraço. Uhum. Prefeito Nelinho, gente boa. Mas assim, eu estou citando um exemplo, Cacimba de Dentro, né? O município que é ali ao lado de Araruna. É esse cuidado também para evitar também até que o que estiver no vermelho, literalmente sair da UTI. Na educação, a gente costuma dizer que existem duas formas hoje. A educação, como a gente vem trabalhando, ou o mundo vem trabalhando nos últimos anos, é o que a gente chama de responsabilidade simbólica, né? Que é meio que uma punição simbólica. Se você divulga o resultado, você acaba expondo os gestores daquele município. Né? É verdade. Claro, a gente institui um sistema de avaliação, porque a primeira avaliação aplicada no início do ano e a segunda no meio do ano serve como um termômetro para dizer qual é o nível que você se encontra. Para que chegue ao final do ano e ele saiba, olha, se não tiver melhorado até aqui, esse resultado final não tem mais jeito. Esse é o resultado que será divulgado oficialmente. Então esse final vai ser divulgado. Ah, tá. Sim, aí dentro do programa, nós vamos premiar as 100 escolas com os melhores resultados. A premiação seria o quê? É uma premiação em dinheiro. Nós ainda estamos definindo os valores. Para o município. Para o município. Para as escolas. Nós vamos pegar 100 melhores escolas do estado da Paraíba em alfabetização, aquela que conseguiu alfabetizar o maior percentual de crianças na idade certa, e vamos dar esse prêmio. Isso é muito bom, né? A gente está estabelecendo os valores. Pode ser em torno de R$2.000 por criança avaliada naquela escola. Fala de meritocracia. Então... e nós fizemos uma outra coisa. As 100 escolas mais desafiadoras, aquelas que tiveram os resultados mais baixos, serão apoiadas por essas com os melhores resultados. Interessante. Ora, se você é uma escola, você é diretor de uma escola que alfabetizou mais crianças na idade certa, você deve ter alguma coisa para ensinar para aquela... compartilhar ali o conhecimento. Para compartilhar com aquela que não conseguiu. Então, esse é o grande... Eu acho que foi a grande sacada do Ceará, que hoje está sendo copiada em vários lugares do país. Pensando um pouquinho sobre essa Vou passar explicação que você deu aqui, fica à vontade. Isso, claramente, é um resultado que vai ser a médio e longo prazo, né? Não é uma coisa que a curto prazo a gente já vai ver, tá bem melhor agora. Vai ser uma coisa que a gente vai ter um raio-x agora. Os municípios vão aprender, entender, indicador, foi bom, foi ruim. O que eu preciso fazer? Isso vai ser um trabalho a longo prazo ali, né? A nossa expectativa, sim, é que depois de 3, 4 anos as pessoas já estejam incorporando essas mudanças, né? E aí, à luz do que outros estados já estão experimentando, as pessoas comecem a entender que precisamos também implementar uma cultura de avaliação. Porque eu fui professor durante muito tempo e não havia nenhum parâmetro para dizer, olha, professor, é aquilo
que você deve chegar. Mas no momento que você tem um parâmetro, uma meta, aonde chegar, fica mais fácil para você estabelecer o percurso, né? O que você precisa fazer. Então, essa é uma vertente do nosso trabalho, nesse ciclo da alfabetização. Eu acho que eu já explorei. Ótimo, vamos agora falar agora, tem muita pauta interessante coisa da educação. Vamos lá. sim. Por exemplo, um ponto interessante, o senhor já falando da educação, Acho que tô com meu nariz, o reajuste do piso do magistério. Queria que o senhor falasse sobre isso, o pessoal do magistério, né, muita gente acompanha, o Estado se compromete a efetuar esse tipo de reajuste de benefício? Então, quando eu cheguei, o governador já tinha feito o anúncio que os professores efetivos do Estado da Paraíba teriam direito ao reajuste do piso. E ele até disse, olha, Roberto, eu nem questiono. No momento que o Ministério da Educação, o governo federal, anuncia qual vai ser o percentual de reajuste, eu já aplico. Nossas contas estão tranquilas, dá para pagar e a gente paga. Pronto. Então, o governo da Paraíba é um dos estados que não questiona o pagamento do piso do magistério. É bom deixar claro. Porém, tem uma outra categoria de professores da própria rede que são dos prestadores de serviço. E aí, quando eu cheguei, a gente identificou que tinha uma baixa remuneração. Conversei com o governador, mas obviamente que ele já tinha isso em mente, não foi porque eu falei, mas ele já tinha isso em mente, que precisava valorizar os professores que são prestadores de serviço, que trabalham tanto quanto os demais, que são do quadro efetivo. E aí, mesmo assim, eu levei, olha, governador, acho que dá para a gente melhorar que a remuneração dos professores prestadores de serviço. E no evento, no próprio evento que a gente lançou, o Alfabetiza Mais Paraíba, ele, sem dizer para a gente, anunciou lá o reajuste de 80% para professor prestador de serviço. Isso é muito bom, né? Nossa! Então, assim, foram duas notícias muito importantes no mesmo dia. Lançou o programa e anunciou esse reajuste de mais de 80%. Não chegou ainda a alcançar o piso do magistério, mas ficou bem mais próximo, tá? E aí, ele mesmo, né, hoje fala nos discursos que esse quer continuar valorizando os professores a cada ano. O que a gente vai poder oferecer no próximo ano só vai depender de como vai estar a economia, de qual vai ser a decisão que o governo federal vai tomar. Enfim, esse é um processo que ainda não sabemos. Já existem cálculos aí que estão sendo simulados, mas nada oficial ainda sobre o próximo ano. Vou fazer uma pergunta que muita só gente curiosidade rapidão, Nigel, antes de tu Vamos lá. perguntar. Você falou que, então, foi estabelecida o número de 80%. Mas quanto é Esse grande? reajuste. Tinha algum percentual baseado no piso ou era meio que aleatório esse número? Na verdade, o que eu entendi é que durante 3 anos, e aí pegou parte da pandemia e tal, não tinha sido concedido reajuste para os prestadores de serviço. Então o governador acumulou os percentuais de cada ano e resolveu conceder de uma única vez. Queria que o senhor falasse agora dos bastidores. A gente no podcast sempre gosta de conversar com... Queria que o senhor falasse como é que é a sua relação com o governador João Azevedo. Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, eu acho que tem alguns secretários que o João deve falar quase que diariamente. Ou por WhatsApp, ou por telefone, ou vai na própria secretaria, ou chama na... Ou chama para o Palácio. Chama para aquele... Como é que é a sua relação? O senhor fala todo dia com o governador João Azevedo? Como é que é ele com você? O professor Roberto, como é que é? Fala aqui pra gente. Ele me chama de Roberto mesmo. Uma relação muito boa. Praticamente todo dia eu falo com ele pelo WhatsApp. É porque a demanda é grande. É uma demanda muito grande. Quando eu tenho uma pauta gigante que não dá mais para adiar, porque são decisões importantes para tomar, eu provoco ele. Governador, acha um espaço na sua agenda para a gente conversar. Temos aqui já uma pauta bem importante e só dá para despachar se for pessoalmente. Pela agenda me recebe e a gente encaminha. Às vezes nossas conversas de pauta demora 2 horas para despachar, porque são muitos assuntos. E tem muita meta também, né? Ele deve acompanhar os números e ficar... Acompanha, né? Nós temos metas, né? A educação e a saúde tem metas, inclusive, de investimento na área, né? No caso da educação, 25% do orçamento precisa ser investido em educação. Então, imagino que a gente é monitorado o tempo todo, né? Mas esse ano a gente está até mais tranquilo com relação ao cumprimento da meta, porque nós fizemos muitas entregas importantes. Nós fizemos 2 rodadas de entrega de ônibus escolares para os municípios, que são
parceiros do Estado na oferta de transporte escolar. Esse é um dos serviços nossos, né, para garantir que as nossas crianças e jovens cheguem às escolas. Vou comentar o bastidores aqui, agora não posso deixar. Eu adoro o bastidor. Se quiser falar só sobre o bastidor aqui, fica à vontade. Pessoal, a gente conversa muito com os políticos, né? Com os deputados e tal. Aí fizeram as entregas nos ônibus, né? Aí onde é que fizeram a entrega nos ônibus? Lá no centro de convenções. Sim. Aí os deputados, meu amigo, eu com um ônibus desse numa cidade pequena, eu fazia uma festa, não, era buzinado, eu pendurava dentro do ônibus, botava o prefeito lá, a primeira dama, e feito ali com a foto e tal, porque tinham tantos ônibus, né? Interessante. E é assim, a gente sabe que na política, na Paraíba, tudo é política. E não teve essa situação do deputado, de tirar líder, foto, de tirar foto, ir lá se agarrar com ele, se pendurar, mas olha, eu consegui essa coisa com o João. É interessante. Mas não tem um prefeito, né, que é muito divertido, que dança, né? Tem aquele faz, de Brasília. Ele faz Brasileiro, isso. assim, Estava né? em Brasília, do bracinho, tá aquele ali que dança. Estava presente lá, não foi marcou presença. Ele também faz a dancinha também. Figuraça. Ele faz dancinha do ano também, não? Olha aí. Então já está praticamente tudo organizado. Mas é interessante essa questão política na Paraíba, porque o ônibus ele se tornou um símbolo, né? Assim, sim. Né? E outra coisa interessante é que o pessoal ajuda muito no deslocamento para a zona rural. Quem precisa, quem sabe. Não, né? o ônibus escolar, a gente precisa garantir conforto e segurança, né, para as nossas crianças e jovens, né, para evitar tragédias como já ocorreram aqui em outras épocas, em outros lugares também do nosso país. E assim, a garantia de um transporte escolar seguro, de qualidade, é uma tarefa de todo governo assegurar. E aí, assim, as prefeituras hoje são parceiras do governo do estado no transporte dos estudantes da rede estadual, ou seja, eles são transportados, os da rede estadual e municipal, nos mesmos transportes, né? Ou seja, através de convênio ou com a doação de ônibus que o estado faz para as prefeituras assegurarem esse transporte. Então, só esse ano nós já entregamos o quê? 170 ônibus às prefeituras, né? Isso já para ajudar a fortalecer esse transporte. Só esse ano, mas já se acumulam mais de 500 ônibus entregues só nesse tempo do governador João Azevedo, do primeiro e nesse segundo mandato. E essa questão de transporte para a educação é uma coisa engraçada, porque antigamente, eu lembro quando, sei lá, há 20, 30 anos atrás, se você for do interior, por exemplo, não tem universidade na sua cidade. Geralmente, só se você nascesse nas cidades polos ali, né? Isso. Geralmente, você que... Livramento, que é a terra da minha família. Manda um abraço pro povo Livramento. Manda um abraço, povo carinhoso. Alô, Livramento! Mas lá não tem universidade. Então, se eu quiser estudar, eu tenho que ir para Campina Grande, eu tenho que ir para Patos e tal. Então, isso, geralmente, a família custeava uma van, não tinha esse transporte. Tem um transporte escolar também, às vezes a cidade não tem um ensino médio, tem que ir para uma vizinha. Ou isso aconteceu comigo, morar numa cidade pequena, tem que ir numa cidade maior. Então, cada vez mais que eu vejo um programa desse, um governo federal, quem seja, fazendo esse acesso gratuito e de qualquer forma... não é uma coisa intempestiva, ela está ali regular, né? Hoje a oferta é obrigatória. Então, hoje a oferta de transporte escolar é obrigatória. Espetacular. E você, por exemplo, você está devendo levar os amigos a Livramento lá para sua fazenda. Vamos lá comer um bodezinho. Promessa, entendeu? Você sempre promete, vamos lá, Livramento, né, Assis? Levar os amigos lá e não leva. Mas tu bebe cachaça? Bebo, não bebo cachaça, bebo uísque, mas a cachaça não pronto, o uísque entendeu? A gente quebra. Vai ter uns patrocinadores aqui. Primeiro a gente já está querendo uma cachaça, né? Tem que a ser, cachaçinha para... Quem quiser tomar um, já toma um, já começa a falar calibrado aqui, exatamente. Né? É isso aí. E de noite, essas terras do Cariri, não sei se o secretário já passou uma noitezinha ali, faz um friozinho gostoso, viu? Lá em Monteiro? Aquela região, pronto, Monteiro. Eu já tive ali. De noite é um friozinho que tem que ser uma cachaçinha para acabar dormir tranquilo, né? Esquentar e levantar. Claro. Eu não sei se agora tá frio, tá? Eu acho que tá quente. Um tempo atrás. Pode mandar um abraço pro nosso amigo Evaldo, da Cachaça Serra de Areia. Uma paquera grande já com o nosso Ninja Cash. Eu acredito que iremos formalizar a nossa segunda parceria. Primeira parceria vocês apoiam, né? Sei qual é. Gravatas e companhia. Bonito você não tá, não. Lindo. Tá organizado. Ninja bonito, sapato, botou sapato sim, só. Lindo. Da Gravatas e companhia. Cada dia mais elegante. Entendeu? Meu amigo Expedito, que banca esse look maravilhoso. Chega lá na Marcha dos Prefeitos em Brasília. O Ninja, que paletó bonito, brilhoso. Gravatas e companhia, né, meu irmão? Bota a camisa básica, camisa social. É o mês do terno. Você vai, você bate a parada. Eu fiz uma mexida para Gravatas e companhia. O presidente da Câmara Dinho disse: eu vou lá no 13 de maio e tal, você vai lá no Instagram, Gravatas, Underhalo e companhia, ou também o nosso querido Expedito, também, você vai lá no Instagram do nosso amigo Expedito, com S, Expedito Leite, e você vai bater a parada. E outra coisa interessante, Gravatas e companhia, os melhores preços. Tideli, Aramis, você também tem lá
várias marcas lá. Também tem a marca que o Nilvan gosta também. Nilvan disse que gosta... Do jacaré? A do jacaré não, é outra marca, tá. entendeu? O Nilvan gosta também bastante de comprar e sempre vai lá marcar presença na Gravatas e Companhia. Aqui eu mando um forte abraço. Nilvan, o rapaz foi inocentado do caso. Inocentado, o pessoal fica frescando Conta Nilvan essa aí, história do jacaré, viu? Mas é. Vai sair na íntegra no episódio, mas a gente corta essa parte. Vamos falar de coisa boa? Falar de O secretário gostou do gravata aí. Da Gravatas e Companhia? Eu fiquei atento aí para saber onde é. Que elegante, tu sabe, né? Agora concorda comigo. Tá bonito, secretário? Tá bem, viu? Bonito, tá bem, não. Isso é o meu personagem style. Tá bem. Tô bem. Bonito não, tá bem. Não tô tão bonito não, Tá mas bem. a gente vai se ajeitando, né? Obrigado pelo banho de loja. Você está muito bem. Meu amigo Expedito que me deixa elegante desse jeito. Quando ele tem autoridade, a gente tem que estar elegante. E por falar de coisa de... Elegante. Pronto. Elegante. Aproveitar esse momento do clima para a gente fazer uma solução especial. O senhor está com seu filho aqui, né, presente. João Pedro. João Pedro. Qual a idade de João Pedro? 15 anos. 15 anos marcando presença aqui. Disse que já conhecia o podcast do Ninja, o João Gabriel. Obrigado, sim, João Pedro. E também o nosso querido assessor de comunicação, Leandro. Né? Leandro, competentíssimo também, marcando presença. Que eu mando um forte abraço para Iracema, né, que é nossa querida assessora de comunicação da educação, que fez a ponte e tudo. E nosso amigo Rafael Lima, Rafael. amigo, irmão, camarada, Daiane, sua esposa, toda a família de Rafael. Rafael é um amigo meu. O cara tá com destaque bom, né? Meu amigo, eu tenho muita sorte de ter amigos assessorando, assim, secretários, né? Passe estratégico. Se eu fosse secretário sorte minha, né? Rafael e Iracema comigo. Não é? Falar de coisa boa, né, secretário? Secretário, eu queria que o senhor detalhasse a entrega de notebooks para os alunos, né? Para os alunos ou professores? Professores, né? Professores. Eu queria que o senhor detalhasse quantos notebooks foram... A Secretaria de Educação do Estado tem um programa chamado Paulo Freire. Esse programa foi criado exatamente para distribuir notebooks para professores. Então, antes da minha chegada, o governador João Azevedo e o secretário que me antecedeu já tinham feito a entrega de quase 10 mil notebooks. E aí, quando nós assumimos, já tinha um processo de aquisição em andamento para mais de 3.700. E aí nós conseguimos concluir esse processo de aquisição e fizemos a distribuição para os professores que tinham aderido àquele edital do projeto Paulo Freire 2. Fizemos essa aquisição, já distribuímos para todos, estão todos muito felizes. Quais são os requisitos para entrar nesse programa? Eles precisam apresentar um plano de trabalho para utilizar o equipamento. Ainda vem da experiência da pandemia, em que o governo entendia que era necessário dar um equipamento de boa qualidade para os professores trabalharem no ensino remoto. E aí isso ficou, né, como iniciativa para que apoiasse também, para além da pandemia, desse suporte aos professores. Todos, me parece que estão muito felizes, a qualidade do equipamento é muito bom, né? O Estado fez uma aquisição do equipamento de boa qualidade, está sendo muito útil para o trabalho dos professores. Aqueles professores que entraram na rede depois já estão mandando mensagem para mim, pedindo, né? Quando é que vai ter outro edital? Segura um pouquinho aí que nós já estamos... Depois, a casa caiu, deixa eu ver. O brasileiro gosta de perder prazo, né? Gosta de perder prazo e tal. E mandar um zap depois. Rapaz, não tem como não. Hoje eu baquei contigo aqui de 7 horas da noite, cheguei de 7h22. Não, esses é porque... Ligou, eu estava em casa. Esses é porque foram contratados depois, né? Então... Essa é da turma do Ninja, chegou atrasado literalmente. Em breve, eu já disse, eu tenho respondido as mensagens que me chegam, olha, aguardem um pouco. Então, é meio que estamos fazendo um levantamento do que a gente ainda tem em casa, né, da aquisição que foi feita, que a gente possa abrir um novo edital, ou mesmo já fazer uma nova aquisição. Mas, claro, nosso foco agora é o novo concurso para professores, 2.000 vagas, o governador anunciou. Nós já estamos preparando os editais através da Secretaria de Administração. Já tem um prazo para a preparação e elaboração do edital? Olha, muita gente esperando, né? Os prazos que a gente está se dando, né, e agora... está com o Tibério, que a gente, esse ano, até dezembro, a gente consiga lançar o edital. E como é que foi o impacto, para arrematar, João Gabriel, sobre essa questão, qual foi o impacto após esse anúncio do concurso? Que a gente vê como muita gente está ansiosa. Olha, o impacto é que tem muita gente estudando, né? Eu já tenho notícias que tem gente se preparando para esse concurso. Quem não quer ser efetivo, né? Hoje, você ter a oportunidade de se efetivar em qualquer carreira é muito importante, né? E hoje a carreira de professor, depois da lei do piso, né, se lá nos anos 90, antes do Fundef, a remuneração do professor era baixíssima no nosso Brasil, depois do Fundef, Fundeb 1 e agora novo Fundeb, nós vamos ter uma condição melhor de remuneração dos professores.
Claro, as categorias, nós professores sempre vamos reivindicar uma melhoria ainda maior, né? Porém, houve melhoras significativas nos últimos anos e hoje atrai muitos profissionais, inclusive até com mestrado, doutorado para nossas redes, como nós temos hoje. Muitos mestres e doutores hoje atuando na educação básica. Interessante. João Gabriel, o interessante que a gente fala, queria que o senhor falasse uma outra pauta, daqui a pouco o João puxa o assunto dele aqui. Uma outra pauta que a gente não pode deixar de perguntar, sobre essa questão das reformas feitas pelo governo do Estado em relação às escolas. Sempre se lançam, né, licitações, né, tudo. Sim. Eu queria que o senhor relatasse para a gente hoje, atualmente, quantas escolas estão sendo reformadas e também como é que está a previsão dessas entregas. Que o senhor detalhar sobre isso. Só para enganchar nessa pergunta que é interessante, porque eu acho que você deve ter circulado a Paraíba aí junto com o Orçamento Democrático, o governador fez várias plenárias e você deve ter dado também umas visitadas nas escolas, né? Muito. Tem algum caso curioso que você queria relatar para a gente aqui? Aproveita responda ele primeiro, depois a gente vai As perguntas são boas, hein? É interessante. Eu sou meio curioso. Eu não sou jornalista, mas eu sou curioso. Então, sempre tem uma questão ou outra mais curiosa. Mas agora eu não consigo lembrar, assim. Mas, assim, sobre essa questão mesmo da infraestrutura, uma das questões que a gente observa primeiro, precisamos fazer um mapeamento mais geral de como está a infraestrutura. Então, a nova equipe que assumiu o setor de engenharia da secretaria, a gente encomendou esse serviço, eles já fizeram, e a gente chegou a um diagnóstico bastante interessante. Primeiro, o governo do estado já fez a reforma em mais de 400 escolas, quando a gente soma todas, e olha que nós temos 647 escolas. Nos últimos quantos anos? O governo intensificou mais a partir de 2021, ali já se afastando da pandemia, né? E pós-pandemia. Mas intensificou com muita força, né? Então, só para você ter uma ideia, só em andamento hoje, em reforma mais ampla, mais completa, que estão sob a responsabilidade da Suplan, que estão em andamento, são 78 reformas. 78 ao mesmo tempo. Tá? Só para você ter um dado. É importante, são dados enormes. Nós temos um contrato de manutenção na secretaria, que é outra categoria. O pessoal acha que às vezes manutenção é a mesma coisa que reforma, mas na estrutura do Estado a gente tem as duas categorias. Tem manutenção que é praticamente uma reforma, tá? Mas a reforma a gente trata de uma forma mais ampla. Às vezes é quase uma demolição e reconstrução de escolas. Hoje as reformas aqui tocadas pela Suplan são muito grandes, são muito importantes. Então entrega um prédio reconstruído. As manutenções, você pega um prédio que já existe, tem problema no telhado, na parte hidráulica, elétrica, enfim, portas e etc., banheiros, e a gente dá uma melhorada geral. Fica muito boa a reforma também, faz uma pintura, enfim, dá para melhorar muito com a manutenção. Então, só esse ano nós já fizemos mais de 230 manutenções em escolas. E não são manutenções de orçamento baixo, não. É de 150 mil, 200 mil, até maiores, tá? Então, deve ter tido cenários de casos de escola que estava bem precário, né? Tivemos. Falando em casos curiosos, tem um que tornou público, que é o que da escola de Pitanga da Estrada, né? Aqui no Vale do Mamanguape. Essa escola, o pessoal reclamou que estava chovendo e tal, e a gente estava com dificuldade de saber o que fazer, porque ela já estava em processo de licitação, mas estava ali. Para uma reforma ou para manutenção? Para uma reforma. Ela já estava em processo de licitação, só que as aulas estavam acontecendo e a gente não tinha nem como fazer manutenção, porque já estava em licitação. E entra uma questão legal. Burocrática. E aí nós tivemos que pedir uma autorização especial para poder entrar com uma manutenção. E a manutenção ficou tão boa, tá? Agora foi concluída. Os alunos já não estavam mais nem para o prédio, pelo estado que eles se encontravam, estavam assistindo aula na quadra, mas a gente conseguiu fazer uma reforma tão boa que ficou com uma manutenção tão boa que ficou... Ninguém quer mais derrubar o prédio, porque a estrutura está muito melhorada e tem condições de continuar funcionando daquela forma, porque mudou muito. É interessante, né? A gente fala... Então, além dessa, várias outras. Ainda temos desafios? Temos. Claro, sempre vai ter, temos uma rede muito grande. Você está interessante falar em rede, por exemplo, eu conheço, tenho amizade com o prefeito de Bom Sucesso, Pedrinho Caetano. O prefeito disse lá, as duas escolas do estado na cidade,
reformadas. Reformadas, lindos os prédios. E é uma cidade divisa com o Rio Grande do Norte, Sim. depois de Catolé do Rocha. É interessante esse registro de ver como, né, a sua secretaria tem uma penetração tão grande. E o governador João Azevedo vem pedindo, né, zelo, cuidado na qualidade das entregas, né, dessas obras. E hoje a gente já está tendo um cuidado maior ainda. Além da entrega toda reformada, nós estamos entregando também climatizadas. Outro ponto que eu acho que também o próprio governador João Azevedo também teve uma responsabilidade foram essas questões relacionadas à segurança, né, secretário? A gente vê como aconteceram atentados, né, tem sempre muita questão relacionada a violências com escola, e isso não está fazendo mais parte do noticiário, não é à toa, né? Isso é ótimo, né? Assim, a gente poder saber que começamos o ano naquela tensão ali no mês de março, abril, que é o mês onde esses assuntos vêm à tona com mais força, né, devido no mês de abril que aqueles episódios fazem aniversário, né? Aqueles que ocorreram lá nos Estados Unidos, lá ainda no final dos anos 90. E ali todo ano aquele tema fica voltando. Agora, felizmente, houve um episódio em Minas Gerais, né? Mas felizmente aqui a gente vem controlando bem, vem tendo uma atenção muito grande, né, das forças de segurança, que foram muito ágeis também nos processos de investigação quando ocorreram ameaças aqui. Então, eles investigaram, apuraram, chegaram... Fake news, né? Tinham fake news, mas também chegaram a pessoas. Chegaram também. Chegaram a pessoas. Houve prisões? Houve prisões, foram detidos, né? Então, enfim, foram situações assim que a gente teve um apoio muito forte. Hoje nós estamos com um sistema aí para implementar, que as próprias forças de segurança e o serviço de inteligência desenvolveram. Estamos vendo a melhor forma de colocar isso em prática através dos centros de comando e controle, né, ligados às forças policiais, e que é possível conectar isso com as nossas escolas. Temos avançado nesse diálogo com a Secretaria de Segurança Pública para, muito em breve... É o botão de pânico? A gente não gosta de dar esse nome, mas assim, seria pelo menos um canal onde as pessoas pudessem se comunicar e ter uma resposta rápida. Fundamental. Porque botão de pânico já assusta as pessoas. Mas a pessoa comenta muito sobre isso. Nem consegue apertar o botão. Não é? A pessoa comenta muito isso daqui. Se batizou com o botão de pânico. A gente se recusa a usar esse nome. Porque tudo é um ninja, né? Foi o ninja que batizou você. Você estava comentando aqui nos bastidores para cá, rapaz, tudo tá pancada com o ninja. O ninja é um pouco xiita. Não é? Pois não? Sobre esse tema, a gente preferiu implementar uma outra coisa, porque sempre que você tem uma situação como essa, você tem um conjunto de empresas que querem apresentar soluções tecnológicas para você resolver o problema da segurança nas escolas. E aí nós que somos educadores, a gente tem uma coisa muito com a gente que o problema está dentro da pessoa e não fora dela. É querer resolver com outra abordagem que não vai para disciplinar ali da segurança. Né? Mesmo que a gente tenha que resolver do ponto de vista da segurança, proteger todas as crianças e jovens que estão ali na escola e os profissionais, claro, a gente precisa pensar que é preciso cuidar da saúde emocional das pessoas, da saúde mental, da saúde emocional. Então aí nós já tinha uma lei de 2019 que sido aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente, e aí tinha um prazo para ser implementada. E aí nós, mesmo com relativo atraso, nós implementamos isso. Foi a contratação de psicólogos e assistentes sociais para atuar na rede, tá? Porque muitos confundem, acham que é para atuar na escola. Não, a lei está bem clara, né? Para atuar nas redes de ensino. Então nós contratamos um psicólogo e um assistente social para cada regional da educação. E eles têm uma agenda muito bem definida de como acompanhar, monitorar e atender as escolas. Okay? As regionais maiores, João Pessoa e Campina Grande, foram 2 psicólogos e 2 assistentes sociais. Já estão atuando. Uma outra frente nós já estamos contratando o que a gente está chamando de serviço de saúde emocional, que é um conjunto de formações que vão ocorrer para atender todas as escolas. Existem pesquisadores aqui na UFPB que fazem um trabalho extraordinário nessa área. Então, eles vão nos ajudar a implementar um processo de formação para cuidar da saúde emocional de professores e de estudantes em todas as escolas da nossa rede. É interessante. A gente, quase todo episódio aqui, Julian Lemos falou, Elton René falou, a gente bate um pouco nesse tema de saúde mental que está hoje, está um tema nas discussões familiares em casa. Todo lugar, não é? Todo mundo está preocupado um pouco com isso, eu acho muito interessante. E ver
essa possibilidade de ser trabalhado no Estado, de forma Sim. na educação, que é uma faixa etária já menor do que a nossa aqui, já, né? Exato. É muito interessante. Teve a pandemia, então todo mundo teve um processo diferente aí na Isso. aprendizagem. Aí esse Então, programa é para a gente também fazer com que as pessoas que vão tocar esse projeto sejam os psicólogos e assistentes sociais, tá? Voltado para a questão do tema saúde emocional, e, claro, vincula com as questões mais sociais. E um outro é um programa que a gente também está implementando, que se vincula a esse tema também, que é a questão da cultura de paz nas escolas. A gente descobriu também um grupo na UEPB que já faz esse trabalho, são muito bons, estão conectados com outras pessoas mundo afora, universidades do Chile, etc., que fazem esse trabalho em rede, sobre cultura de paz, como promover cultura de paz. Então esse é um programa também que a gente vai tá planejando implementar já a partir do início do próximo ano em toda a rede. Interessante falar dessa coisa de rede, dessa situação. Eu tenho uma amizade com hoje a sub-reitora da Universidade Federal da Paraíba, Liana Filgueira. Liana é professora da disciplina de felicidade na Universidade Federal da Paraíba. Rapaz, Você tem que fazer essa eu preciso fazer esse curso aí. também, é muito bom. E ela tem uma energia excelente. É interessante procurar a sub-reitora lá da Federal, porque ela tem também um know-how, uma experiência dessa disciplina de felicidade. Pois é, a nossa conversa lá na UFPB é com a professora Elisa, que desenvolveram um aplicativo também de como você avaliar, né, o seu nível de saúde emocional. Eles estão vinculando, sabe, essa questão da psicologia educacional a um aplicativo também que ajuda você a identificar o perfil. A tecnologia pode ajudar muito aí. Pode ajudar muito. Então, assim, há avanços, existem produções e pesquisas aqui no estado da Paraíba muito fortes voltadas para esse tema, e isso me interessa mais do que uma série de equipamentos. E ela é professora da área de engenharia, interessante. E ela desenvolveu essa disciplina, e essa disciplina está, inclusive, na carga horária do curso. Eu não sabia. Disciplina de felicidade, Liana Filgueira. Bom saber. E o interessante, professor, também a forma até de professor, é a própria capacitação também do pessoal da sala de aula que deseja, por exemplo, fazer cursos fora. Como é que estão essa questão relacionada ao intercâmbio e essa abertura de portas da secretaria? Olha, vem acontecendo muito bem, tá? Esse ano nós já tivemos um grupo de estudantes que esteve na Espanha, 99 estudantes, mas o pessoal que acompanha. Tivemos 99 no Chile e nós estamos com um grupo agora no Reino Unido. Reino Unido? Quantos? Já estão concluindo. Também são 99. Mais de 300. Como é que funciona esse Olha, os intercâmbios, eles não tinham um período único, assim, mesmo formato para todos. Mas, em geral, 6 meses. Na maior parte deles, 6 meses. Foram 6 meses dos estudantes na Espanha, no Chile. Mas já para o Reino Unido, devido ao custo, nós reduzimos para 3 meses. Tá? E a partir de agora, os programas serão de duração de 3 meses. Mas por quê? Olha, porque também os estudantes estão no período escolar. Se eles ficam muito tempo fora, tudo bem, eles estão se preparando, estão tendo uma formação lá também. Eles continuam no percurso escolar, quando vão para fora do país. Porém, eles precisam retornar, principalmente aqueles que estão em terceira série do ensino médio, para se organizar para o Enem. Então, a gente não pode estender demais esse período eles fora do país para não comprometer o andamento deles e o ingresso deles no ensino superior. Isso é muito bom. Tem coisa que no intercâmbio você não aprende na escola, né? Conhecer outra cultura, conhecer como é que as coisas funcionam de outras formas, abrir a mente da criançada. Nós fizemos uma especialização também para professores em espanhol e 18 deles viajaram agora para a Universidade de Mondragón, na Espanha, e estão lá. Falar espanhol brincando um pouco, viu, assim, tu habla espanhol? Não, essa vai ser mais uma presepada. Minha mãe é professora de inglês, me ensinava, queria tirar dúvida e tudo. E eu fui fazer vestibular de comunicação social aqui na Federal. Sabe o que aconteceu? Eu botei espanhol. Quase que ela morria, eu não acredito. Aí eu fiz espanhol. Que decepção, meu filho. Depois história, espanhol e direito. Da nação também espanhol. Não fiz nem o inglês, e passei tudo. Mas a bichinha revoltada. Quer dizer, eu tiro sua dúvida, eu lhe ajudo com a gramática e tal, mas coisas de filho revoltado, né? De jornalista maluco. Sempre tem isso, né? Sempre tem um filho que não segue muito o caminho. Não ela queria que eu fizesse concurso público. Minha irmã no Ministério Público, concursada, tal, e eu, jornalista. Mas não fale isso não,
não é um bom exemplo. Meu Um bom exemplo, ele não quer também fazer concurso, não. É porque ele fica querendo discordar de mim. Você está no caminho certo, siga seu caminho, seja feliz, tudo vai dar certo na vida. É assim, siga seu caminho. Eu não estou estimulando esse rebelde, não, viu, professor? Eu só estou aqui dizendo, se você tiver afim, seja feliz e tudo. Né? Eu só aproveitei a oportunidade. Você dá o exemplo do Galego Souza. O Galego Souza queria que o menino dele fizesse medicina. Está fazendo... queria fazer medicina, ele está fazendo biotecnologia. Está completamente diferente o curso dele, mas é a vontade tá na área pessoal. da medicina ainda. Ele é um cientista, vai pesquisar. Mas é um cientista, ele quer ser cientista, exatamente. Pronto. E o pai queria que ele fosse Até tá dando tempo, eu queria fazer agora curiosidade mesmo também, porque eu acho interessante as pessoas que vêm para cá, para João Pessoa. Eu queria saber um pouco da sua experiência aqui em João Pessoa. Tá quantos meses aqui? 10 meses? 8 meses. 8 meses. 8 meses 8 aqui. meses. O que é que tá achando de João Pessoa? Já deu um passeio ali na Orla? Já foi ver o pôr do sol no Jacaré? Já foi ver nosso litoral sul? Como é que tá também. a experiência aqui em João Pessoa, Paraíba? Eu diria para você que uma das melhores experiências aqui na Paraíba é poder morar aqui em João Pessoa. Olha, de verdade, porque qualidade de vida, lugar tranquilo. Morar em João Pessoa é muito bom mesmo. Assim, poder dar uma caminhada ali no final do dia, quando posso, né? Porque nem sempre a gente consegue sair do trabalho antes das 9 da noite, então. Mas sempre que posso dar uma caminhada ali na Orla de Cabo Branco é muito bom. Secretário, presidente, concluir, né, efetivamente, eu queria que o senhor falasse quais são as metas da secretaria, né, até o final do ano, o que é que o senhor aguarda e, né, o que é que a Paraíba pode aguardar também de revelações, de novidades para a sociedade. Então, do ponto de vista mais amplo, né, das metas, a gente já estabeleceu metas mesmo para melhorar os resultados do IDEB da Paraíba. Isso foram distribuídas metas não só para nós mesmos, enquanto secretaria, mas para as regionais e para as escolas. Tá? Todas elas têm, cada uma tem a sua de acordo com a sua capacidade. Todo mundo sabe o que fazer, né? Todos sabem o que deve ser feito. O que deve ser feito, exatamente. Ponto de vista de grandes ações, a primeira já foi anunciada ontem, que esse ano, como já é de praxe, vamos sim publicar, acho que sai amanhã a publicação do Mestre da Educação, que esse é uma espécie de 14º salário. O edital, né? 14º salário para os professores, o edital será publicado amanhã. E escola de valor, que a gente deve publicar até o início da próxima semana. O governador fez esse anúncio ontem, são algumas dessas novidades. O edital do concurso de professores, o edital da seleção para a formação de banco de gestores escolares, nós vamos selecionar os gestores, hoje é uma exigência do novo Fundeb, da nova lei do Fundeb, ou seja, há uma condicionalidade para que o Estado e município, receba um dos valores desse Fundeb, precisa fazer seleção para gestores. Então, foi importante essa mudança do Fundeb, porque estabeleceu como uma regra para o Brasil inteiro, superar um pouco essa questão da indicação política para cargos técnicos, né? Para você selecionar e ter condições de ter quadros mais qualificados. Decisão muito importante. Então, a gente vai também estar publicando o edital no final desse ano. O governador também já autorizou que a gente fizesse seleção para professores prestadores de serviço. Então, nós já estamos providenciando a contratação de uma instituição que vai fazer para que a partir Quantas vagas em meta, mais ou menos? Não, é só formação de banco. Formação de banco. Tanto a de gestores. Uma espécie de cadastro de reserva para professor prestador de serviço. Esse jamais vai se efetivar. O outro concurso efetivo é outra coisa. Então, serão 3 processos, né? O concurso professor, a seleção para a formação de banco de gestores, diretor e coordenador pedagógico, e a seleção para a formação de banco de professores da base comum e base técnica. Então, são essas 3 grandes eventos, né, ou certames que vão ocorrer até o início do próximo ano. Coisa boa. Okay. João Gabriel, satisfeito? Eu posso fazer mais um, né? Pode segura mesmo aqui. Pode. A Rocha? Não, A Rocha. Eu falo a Rocha sempre no começo dos episódios. Minha esposa tem que ser a última a falar. Eu tô com essa treino. Não, mas é bom, vai se acostumar. Ele sempre deixa a pior por último. É bom, a pior Ele vai fazer igual aquela pergunta. Ele não trabalhou com o Ricardo Coutinho, não. Não dá para fazer. Não dá para fazer, não paralelo. Ricardo Coutinho. Mas foi uma coisa que eu vi nas redes sociais ultimamente, isso na rádio também, essa discussão do PCCR, da educação, né? Eu lembro que foi aprovada e cai, não sei o quê, e tem um negócio de mexer
nos valores, né? Que eu acho que é um ponto mais questionável. Essa pauta já chegou na sua mesa? Está com a Assembleia? Chegou. Como é que está esse negócio? Não, na verdade, eu recebi a pasta, tomei conhecimento de que já existiu um grupo, já tinha ocorrido um grupo de trabalho que tinha chegado a um documento que encaminharam para o governador mandou para a Assembleia Legislativa, e nesse movimento houve algumas mudanças, o sindicato não aceitou e pediu para retirar de pauta na Assembleia Legislativa e foi atendido. E aí o meu compromisso, quando assumi, me reuni com o sindicato, foi: o que é que vocês querem? Não, a gente quer retomar a discussão do PCCR. Ok. Então não tem outra forma de retomar senão a criação de um novo GT, um grupo de trabalho para discutir o PCCR. E aí os indígenas, os professores indígenas vieram reivindicar que queriam um PCCR indígena. Tudo certo. Nós temos, só na região do Mamanguape, 11 escolas indígenas com professores indígenas. Então é legítimo, né? Uma reivindicação justa e legítima que seja incorporado. Então, o primeiro grupo que nós implementamos foi o do PCCR indígena. Lá na frente das discussões, eles entenderam que poderiam os indígenas estar incorporados num único PCCR do Estado. Então, o grupo foi encerrado e eles entraram no novo grupo que foi criado. A ideia da exclusividade no PCCR. Isso. E aí eles entraram no grupo geral de discussão do PCCR que foi criado a posteriori. Ok? Esse grupo foi encerrado do PCCR indígena e criamos um grupo geral para pensar as alterações do PCCR dos professores da rede estadual, mas incorporando agora os professores indígenas. Essa foi a discussão. E o grupo está trabalhando, tem data para concluir os trabalhos, agora no mês de novembro. Mas antes disso, para que a gente precisasse fazer o concurso, nós tivemos que fazer pelo menos uma mudança importante, criar um cargo de professor de jornada de 40 horas. Porque os últimos concursos na Paraíba foram para a jornada de 30 horas semanais. Então, como a gente hoje tem uma matrícula muito grande de estudantes em tempo integral, não fazia mais sentido contratar professor só para 30 horas semanais. Não dá mais batendo. Isso, então nós dissemos, olha, vamos precisar abrir um concurso mais para a jornada de 40 horas. Então fizemos essa pequena mudança, está minutada já, e a gente está decidindo com o governador se sai como medida provisória ou se será votado na Assembleia Legislativa, essa pequena mudança. Essa mudança está sendo também considerada no GT? Sim, o GT, nós apresentamos ao GT, eu mesmo participei dessa conversa com eles, apresentamos, alguns disseram que já era o desejo de discutir uma jornada de 40 horas, claro, e outras mudanças que, eu disse, essas outras mudanças só virão depois que vocês concluírem aí o grupo de trabalho para que a gente possa avaliar a produção desse grupo. Interessante. Satisfeito? Muito bom. Bom, acho que as pessoas vão querer escutar isso aí. Valeu? Agora tô satisfeito, vamos embora. Ok? Mandar um forte abraço pro seu filho, mandar um forte abraço pro assessor também, que tá. Qual é o seu nome, irmão? Grande Leandro, aqui marcando presença também, já registrando nas suas redes sociais, mandar um abraço pro Leandro, pro seu filho, desejar, né, que curta muito bem aqui João Pessoa, cidade maravilhosa, né, com os amigos e tudo. E também agradecer ao senhor secretário da Educação da Paraíba, Roberto Souza, por ter comparecido aqui ao NinjaCast. Sucesso, meu secretário. Olha, Ninja, João, adorei aqui o bate-papo com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Mandar um abraço para o nosso querido Rafael Lima, mais uma vez, e também minha amiga querida Iracema. A todos também, mandar um forte abraço ao secretário Nonato Bandeira, secretário, né, titular da Comunicação da Paraíba, e também mandar um forte abraço ao governador João Azevedo, né, a todos da gestão estadual que nos acompanham, o Tibério, que também esteve aqui recentemente, e a todos os amigos do governo da Paraíba. Mandar um forte abraço também ao meu amigo Assis, novamente aqui com nossos trabalhos técnicos, estava com saudade do nosso piloto aqui nos trabalhos técnicos, tão brilhantemente, e interessante que a gente não pediu foto hoje, viu? Mas sempre, às vezes eu peço uns 70, 80 fotos e ele libera por aqui. Assis, obrigado mais uma vez. Abraço, Claubinho. Um abraço para Kleber, que aniversariou ontem. Mandar um forte abraço para Clebão. Deus te abençoe, meu irmão aqui também, titularíssimo da Media Box Produtora. A todos um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima quinta-feira com mais uma gravação do NinjaCast. Um abração para todo mundo. Meio do João Gabriel. Fica com Deus.